Vamos lá para a 8ª questão. Uma pesquisa estatística demonstrou que a chance de João, candidato da chapa X, ganhar nas eleições a vereador é de 30%. Já a probabilidade de que pelo menos um dos dois candidatos da chapa X, João e Maria, ser eleito é igual a 86%. De acordo com os dados da pesquisa estatística, a chance de Maria, candidata da chapa X, ser eleita é igual a. Então é uma questão que trabalha probabilidade, certo? E a primeira informação que traz aqui para a gente é que a chance de João, candidato da chapa X, ganhar nas eleições a vereador é de 30%, né? Então, para que um candidato ganhe, ele tem que ser eleito, né? Então, a gente vai pensar logo aqui com essa primeira informação da seguinte forma. Bom, a probabilidade do João ser eleito, a questão deu que é 30%. E se alguém te pergunta qual a probabilidade do João não ser eleito? Bom, eu pego 100% e tiro a probabilidade dele ser eleito. 100% menos 30% vai dar 70%, beleza? E em cima desse raciocínio a gente vai construir a resolução dessa questão. Então vamos colocar aqui do início, né? Então a probabilidade, P de probabilidade do João ser eleito mais a probabilidade do João não ser eleito, ou seja, João não eleito, essa probabilidade tem que dar 100%. Beleza? Então, a probabilidade do João sendo eleito, ser eleito, na verdade, a questão falou que é 30%. E a gente sabe que 30% é uma porcentagem e equivale ao número decimal que a gente vai dizer que é 0,3. Então, eu vou colocar aqui 0,3 mais a probabilidade do João não eleito, certo? João não eleito. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1, porque 100% equivale a 1. Então, aqui a gente vai chegar na seguinte situação. Probabilidade do João não eleito vai dar quanto? Vai dar 0,7, certo? Ok, então, vou um pouquinho para cima aqui, né? Deixa eu só dar uma ajeitada. Jogar um pouquinho aqui para baixo. Enfim, deu para ver que é 0,7. 0,7, gente, é a mesma coisa que 70%, certo? Então, lembrando, se eu somar os 70% mais os 30%, dá 100%. Enfim. Então, agora a gente vai observar o que é que a gente tem na chapa X, né? Na chapa X, a questão fala, ó, eu tenho dois candidatos. Quem são? O João e a Maria. Então, a gente vai colocar aqui rapidinho que eu tenho o João, certo? E eu tenho a Maria. Beleza. Então, a gente vai colocar aqui para o João dois cenários, né? A probabilidade do João sendo eleito, que a gente já sabe quanto que é, 30% ou 0,3, e a probabilidade do João não eleito. Probabilidade dele não eleito, tá bom? Isso aqui a gente já viu que é 0,7. Perfeito. Então, a gente vai fazer um raciocínio parecido aqui para Maria, correto? Para Maria, a gente vai colocar a probabilidade da Maria sendo eleita como sendo A. E a probabilidade da Maria não eleita vai ser quanto? Vai ser 1 menos o A. Perfeito. Na questão, fala-se que a probabilidade de que pelo menos um dos dois candidatos da chapa X, João e Maria, ser eleito é igual a 86%. Então tá, nessa chapa tem dois candidatos e a chance de pelo menos um deles ser eleito é quanto? 86%. Então nessas eleições, além da chapa X, existem outras chapas com outros candidatos, né?
Então, quando eu pego a probabilidade de alguém da chapa X ser escolhido, ser eleito, mais a probabilidade de nenhum candidato da chapa X ser eleito, isso tem que dar quanto? 100%. Então, a gente vai partir agora para o seguinte raciocínio. Quando eu pego a probabilidade de pelo menos um candidato, vou colocar aqui embaixo, pelo menos um candidato da chapa X ser eleito. Quando eu pego essa probabilidade, só dar uma ajeitada aqui. Probabilidade de pelo menos um candidato da chapa X ser eleito, mais a probabilidade de nenhum candidato da chapa X ser eleito. Isso aqui, a soma dessas probabilidades, isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar 1. Então, atenção aqui às palavras, né? Então, aqui eu tenho a probabilidade de pelo menos um candidato, né? Pelo menos um candidato ser eleito. E aqui eu tenho nenhum candidato sendo eleito, tá? Então, quando eu somo a probabilidade daquela coisa acontecendo, mas a probabilidade dela não acontecendo, tem que dar 100%. Então, a questão já falou aqui pra gente, vou só colocar aqui um pouquinho, já falou pra gente o seguinte, estamos desenvolvendo aqui o nosso cálculo, ele já diz qual é a probabilidade de pelo menos um candidato da chapa X ser eleito, quanto que é? 86%. E esses 86% é a mesma coisa de 0,86. Então, eu vou chamar, para a gente economizar tempo, né, gente? Eu vou chamar isso aqui de um y, tá? Essa probabilidade que a gente vai chamar de y. Então, 0,86 mais y igual a 1. Quando você faz a conta, o y vai ser 1 menos 0,86, que dá 0,14, ou seja, 14%. Tá, e agora, Wender, o que eu vou fazer, né? Então, a gente vai pegar aqui essa estrutura que a gente fez, eu vou só dar uma redimensionada nela aqui, colocar um pouquinho para cima, tá? Para poder ter espaço. O que eu preciso entender? Que quando nenhum candidato da chapa X é eleito, é porque o João não foi eleito e muito menos a Maria também não foi eleita. Ou seja, são duas coisas que ocorrem simultaneamente. Quando nenhum candidato da chapa X for eleito, é porque João e Maria perderam. Então, a gente vai olhar aqui para o nosso esqueminha e ver o caminho do João perdendo. Ó. Probabilidade do João não ser eleito é 0,7. Probabilidade da Maria não sendo eleita é 1 menos A. Ou seja, a gente vai tratar essa probabilidade aqui como sendo a probabilidade de João não eleito, certo? João não eleito e Maria não eleita, certo? Ah, Wender, então estou entendendo o que a gente vai fazer. Para o João não ser eleito, a gente já viu que é 0,7. Então vai ficar 0,7 vezes, porque o João não vai ser eleito e nem a Maria, beleza? Então, para o João não ser eleito, a gente já viu que é 0,7. Para a Maria não ser eleita, é 1 menos A. Então você multiplica porque são coisas simultâneas. Esse I a gente precisa multiplicar, certo? Essas duas probabilidades. A probabilidade do João não ser eleito e a probabilidade da Maria não ser eleita. A gente vai multiplicar essas probabilidades. Então, quando eu multiplicar essas probabilidades, vai ter que dar quanto? 0,14. Então, isso aqui igual a 0,14. Você desenvolvendo o cálculo vai ficar 0,7 menos 0,7A igual a 0,14. Continuando, vai ficar aqui 0,7A
igual a 0,56, tá bom? Então, quando você resolve pacientemente essa equação, você vai chegar nisso aqui. Ou seja, o nosso A, né, vai ser quanto? Nosso A vai dar o 0,56 dividido por 0,7, que isso aqui é 0,8. E olha só, o nosso A, o que que é o A? O A é a probabilidade da Maria ser eleita, que é exatamente o que a questão está pedindo, ó. Ele quer a chance de Maria, candidata da chapa X, ser eleita, tá bom? Então a gente vai encontrar que esse A, esse 0,8 equivale a 80%, portanto, resposta correta, letra D. É uma questão bem trabalhosa, certo? Mas depois, quando você pega uma lista com questões parecidas com esse aqui, fica muito tranquilo. Então existem sim questões de probabilidade que a melhor maneira de você resolver seria por um método exclusivo. Aqui, como eu estou tentando ser o mais didático possível, a gente precisou esticar bastante essa resolução, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, me avisa e vamos para a próxima questão.